Essa é a Apologia da Desrazão Lúcida, um manifesto para os que cansaram de ser normais e decidiram finalmente acordar para a biologia da alma. Prepare-se. O que se segue não é para os fracos, pelo menos não para os fracos de espírito, e nem para os que buscam o conforto anestésico do status quo. Elogio da Loucura 2.0, Normose, Biologia e a Fuga do Rebanho. Saudações, caros prisioneiros da sanidade. Se Erasmo de Roterdã estivesse vivo hoje, ele não estaria escrevendo em latim em um mosteiro. Com certeza ele estaria observando vocês, em seus escritórios de vidro, rolando telas infinitas de dopamina barata, tomando ansiolíticos para suportar empregos que odeiam e comprando coisas de que não precisam para impressionar pessoas que desprezam. Erasmo chamaria isso de sanidade, eu chamo de normose. A loucura, a verdadeira, a divina, a biológica, está batendo à sua porta. Ela não quer que você perca o juízo, ela quer que você recupere o que lhe foi roubado pela civilização, a sua capacidade de transcender a máquina de carne que você habita. Bem-vindos ao tratado definitivo sobre a bioneurotranscendência. O patológico reino da normose, onde o normal é a doença. Vamos começar com um pequeno soco no estômago. Se você se sente perfeitamente adaptada a essa sociedade, você está gravemente doente. A normose é a patologia da normalidade, é o conjunto de normas, conceitos, valores e comportamentos considerados normais por uma cultura, mas que na realidade são patogênicos. É o consenso suicida, é a decisão coletiva de que morrer lentamente de tédio, inflamação crônica e desespero existencial é preferível ao risco de ser diferente. O normótico é aquele que acorda com um despertador, com aquele choque de cortisol gostoso e reclama da vida, mas repete o mesmo ciclo por 40 anos. Acredita que o sucesso é um gráfico linear de acumulação, enquanto os seus neurotransmissores gritam por socorro. Trata a depressão como um erro químico a ser silenciado, em vez de uma mensagem biológica de que a sua vida é uma farsa. A normose é a maior invenção do sistema para manter o ganho, ou melhor, o gado, dentro do curral. Por que usar corrente quando você pode usar a opinião pública? A loucura, sob essa lente, é o único caminho para a saúde. Como disse Krishnamurti, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. A prisão neural, a prisão bioneural, o cérebro como carcereiro. Para entender como sair da normose, precisamos falar de hardware. Você não é apenas uma mente, você é um sistema biológico governado por circuitos arcaicos que não foram atualizados nos últimos 50 mil anos. Seu cérebro não quer que você seja feliz. Seu cérebro quer que você sobreviva. Vamos entender o triângulo da estagnação. Primeiro vem a amígdala, o tirano do medo. Ela mantém você na zona de conforto. Qualquer tentativa de transcendência é interpretada como um predador na savana. Resultado, ansiedade. Depois vem o núcleo accumbens, o viciado. Ele busca a recompensa rápida, o screw infinito, o açúcar, a validação social. É o combustível da normose. E depois, por último, mas não menos importante, o córtex pré-frontal, o advogado do sistema. Ele justifica as suas escolhas medíocres com lógica impecável. Eu não mudo de carreira porque o mercado está instável. Ele diz, enquanto suas células morrem de estresse. A bioneuroterapia surge aqui como o jailbreak do seu sistema operacional biológico. Não estamos falando de conversar sobre os seus problemas enquanto você deita num divã caro. Isso é normose acadêmica. Estamos falando de reprogramar a resposta ao estresse, de hackear a plasticidade neural para que o seu sistema nervoso pare de reagir ao passado e comece a criar futuro. O elogio da loucura biológica. Erasmo de Roterdã personificou a loucura
para mostrar que ela é a fonte de toda alegria, fertilidade e progresso humano. É o caos. Sem um pouco de loucura, ninguém se casaria. Quem em sã consciência aceitaria os riscos do compromisso? Ninguém teria filhos e ninguém cruzaria oceanos. No nosso contexto, a loucura e a coragem de ouvir o instinto bioneural acima do dogma social. A bioneurotranscendência é a loucura aplicada à evolução. É o estado onde você deixa de ser um indivíduo, uma construção social cheia de traumas, e passa a ser uma expressão biológica consciente. A maior loucura é viver a vida como ela é, e não como ela deveria ser. Isso, quem disse, foi Cervantes, através de Dom Quixote de la Mancha. A normose diz, seja realista. A bioneurotranscendência diz, a realidade é um construto neural. Mude a rede, mude o mundo. Vamos falar um pouquinho sobre bioneurotranscendência, então? Essa tecnologia do êxtase consciente. Se a bioneuroterapia é o tratamento para as feridas da normose, a bioneurotranscendência é a conquista de novos territórios. Não se trata de espiritualidade vaga, é física e biologia. Transcendência aqui significa ir além dos limites do seu condicionamento biológico básico. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre alguns pilares que nós vamos usar. Primeiro, desidentificação neural. Você não é os seus pensamentos, você é o espaço onde eles acontecem. Através de técnicas de bioneurofeedback e estados alterados de consciência, nós podemos aprender a observar a tempestade elétrica do cérebro sem sermos arrastados por ela. Depois a gente tem a soberania bioquímica, aprender a produzir a tua própria farmacopeia interna. Porque depender de pílulas externas quando o teu corpo é o laboratório mais sofisticado do universo, dopamina, serotonina, ocitocina, DMT endógeno, essas são as chaves para a sua libertação. Depois a gente tem a epigenética ativa. A normose diz, você é sua genética. A bioneurotranscendência prova que os teus pensamentos, ambiente e percepção sinalizam seus genes. Você é o arquiteto do teu DNA, não a vítima dele. Vamos falar sobre o ceticismo intelectual versus a arrogância acadêmica. Muitos intelectuais torcerão o nariz para esse texto, para esse vídeo, para esse assunto. Eles dirão que faltam citações em ABNT ou que transcendência é uma palavra perigosa. Deixe que fiquem com seus diplomas na parede e suas úlceras no estômago. O academicismo moderno tornou-se guardião da normose. Eles analisam a vida até que ela perca o pulso. Eles estudam o amor, mas nunca amam. Estudam consciência, mas vivem no piloto automático. A bioneuroterapia, ela é didática, mas não é teórica. Ela é empírica. É sobre o sentir. Se você não pode sentir a mudança no seu sistema nervoso, ela não aconteceu. O resto é apenas filosofia de bar ou masturbação mental. Por que isso vai se tornar viral? Porque o mundo está saturado de mentiras normais. As pessoas estão exaustas de serem tratadas como máquinas de consumo. Existe uma sede ancestral por algo que faça sentido biológico e existencial. A bioneurotranscendência é o meme definitivo porque ela valida o que você sempre suspeitou. Você foi feita para mais do que isso. Quando você vê alguém que passou pela bioneuroterapia, você percebe algo diferente. Não é apenas paz de espírito, é uma vitalidade magnética. É um brilho nos olhos que a normose tentou apagar. Esse magnetismo atrai, porque o sistema nervoso dos outros reconhece a liberdade, e a liberdade é contagiosa. Chegamos ao ponto crucial. Você pode fechar esse texto, esse vídeo, e voltar para a tua normose confortável. Você pode continuar fingindo que o seu cansaço é falta de vitamina, e que a tua angústia é coisa da idade. Ou você pode abraçar a loucura. Abraçar a loucura significa admitir que o teu modo de vida atual é insustentável. Significa buscar a bioneuroterapia não para ser consertada, mas para ser desfeita. Para que o seu eu autêntico, enterrado sob camadas de trauma e condicionamento social, possa finalmente respirar. A bioneurotranscendência não é um destino, é o processo de tornar-se humano em um mundo que tenta nos transformar em algoritmos. Manifesto do louco bioneural. Eu não aceito a depressão como destino, mas como sinal de rota.
Eu não aceito a ansiedade como traço de personalidade, mas como energia mal direcionada. Eu não sou escravo dos meus neurotransmissores, eu sou mestre da minha química. Eu escolho a loucura da evolução sobre a sanidade da estagnação. Erasmo de Roterdã termina o seu elogio da loucura dizendo: não houve pessoa alguma que não estivesse, às vezes, sob o império da loucura. Eu digo a você, não permita que seja apenas às vezes. Faça da loucura lúcida o teu estado operacional. A bioneuroterapia é a ferramenta. A bioneurotranscendência é o objetivo. A loucura é a porta. O sistema quer que você tenha medo. Nós queremos que você tenha curiosidade. O sistema quer que você se isole em sua dor normal. Nós queremos que você se conecte com a sua potência louca. Seja bem-vinda ao fim da normose. Sejam bem-vindos ao início da sua verdadeira vida. A pergunta não é se você é louca. A pergunta é: você é louco o suficiente para ser livre? Quer saber mais? Explore a bioneuroterapia, pratique a bioneurotranscendência. Deixe que os normóticos continuem discutindo as sombras na parede da caverna enquanto nós saímos para o sol. A evolução não espera pelos que têm medo de parecer ridículos. Ela pertence aos que têm a audácia de transcender. Junte-se à revolução bioneural. Procure, na descrição, vai haver um link para você acessar o nosso grupo da Bioneurotranscendência. Nós fazemos imersões semanais de aproximadamente 2h30, 3 horas, onde você pode alcançar essa bioneurotranscendência. Cada semana nós temos um assunto a ser abordado, histórica, neurocinética e biologicamente, epigeneticamente. E, de tempos em tempos, eu vou convidar você para fazer grandes imersões mais profundas de 2 dias, onde nós realmente trataremos in loco, e aí presencialmente, para que você tenha acesso a toda a potência dessa transcendência na tua vida. Vem para cá. Se você não curtiu, se você chegou até aqui, por favor, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, mande para aquela pessoa que precisa ouvir isso. Mande para aquela pessoa que está precisando de uma dose de loucura em sua vida. Um grande beijo e até nosso próximo encontro.